boa tarde, ouvintes, boa tarde todo o pessoal do Campeche. E agora são 4 horas e 8 minutos e começa agora o Sábado Arrastão, um programa de música e poesia ao vivo até às 5 da tarde aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 e também pela internet no www.radiocampeche.com.br. Olha, não diria, eu não tive, tem escritores aí que falam que já foi alfabetizado com 2 anos de idade, que escreveu o primeiro romance com 5 e que foi best-seller com 8. O nosso caminho foi diferente. É que eu, a partir dos 12 anos, eu fui estudar em Curitiba. E o ambiente cultural, naquela época, era muito diferente do de hoje. Mesmo lá e aqui também, até aqui em Florianópolis. Mas o clima cultural de Curitiba, na época, era muito importante, principalmente com relação à música erudita e literatura. E, naturalmente, os currículos escolares também eram mais abrangentes e incluíam literatura. Eu me lembro que se lia no ginásio, que corresponderia ao final do 1º grau, olha só, crianças de 12 anos, se lia, tinha como livro-texto Euclides da Cunha, dizer um autor que é difícil. É um autor difícil, é um autor que exige uma certa iniciação, né? Mas havia trechos dos sertões de Euclides, por exemplo, o Estouro da Boiada, eu me lembro até hoje, que era lido em sala de aula. Então, a escola, ela foi a iniciação cultural de muita gente. E, além disso, algumas revistas brasileiras de âmbito nacional, como o Cruzeiro e a Manchete, elas tinham colaboradores do primeiro time da literatura brasileira na área de crônica. Então se lia, na época, por exemplo, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Drummond mais tarde, um pouco mais tarde, a partir de 80 talvez, o Fernando Sabino, e isso aí na década de 60. Quer dizer, então a literatura de primeira qualidade, ela circulava para a população em geral, porque uma revista, eu me lembro que a revista Cruzeiro tinha 800 mil exemplares. Se considerar que cada número, cada exemplar era lido por 4, 5, 6, 7 pessoas, e inclusive pelo fato de ser uma obra, pequenas peças literárias, eram muito atraentes, né, para o leitor que não tinha, podia não ter naquele momento hábito de leitura. Então ele encontrava um texto curto, de 2 páginas no máximo, numa linguagem super interessante, com a foto do autor, né? E isso, de certa forma, despertava uma curiosidade muito grande, aliada ao ambiente das escolas e ao ambiente das pensões e repúblicas, etc. Eu me lembro, em Curitiba, era comum um de nós ler no almoço, depois do almoço. Aí a gente sempre tinha livro, a gente andava com livro, um hábito que se tinha. E foi nessa época que você começou também a escrever? Eu escrevia com 15 anos, 10 anos depois dos gênios que começaram com 2. Eu escrevia sonetos, que era o que eu conhecia de literatura, que eu perdi, infelizmente, eu nunca mais vi onde é que estão. Mas foi quando eu entrei na universidade e passou, e de certa forma se aprofundou o convívio com, nesse caso, não mais apenas com leitores, mas com escritores. Eu fui colega de turma do Caran, do Manuel Carlos Caran, que eu acho, junto do Leminski, o grande inovador da ficção brasileira. O Leminski, no caso do poema e do ensaio, e o Caran na área da ficção e do romance. Aliás, o Caran ganhou um prêmio aqui em Florianópolis. Na época do Salim Miguel, tinha um prêmio nacional de literatura, o Caran ganhou o 1º lugar aqui. E a formação em jornalismo, como aconteceu? Teus primeiros livros foram nesse campo do jornalismo? Não. Não. É gozado,
o primeiro livro foi um romance experimental, se é que se poderia dizer assim, que na época, outro detalhe, na década de 70, foi um momento da criação da literatura brasileira onde se fazia uma série de experiências formais. O concretismo dos irmãos Campos e Décio Pinhatari, ele lançou no mercado da produção de ficção e de poesia uma quantidade muito grande de teorias e de traduções e de estudos de autores estrangeiros. Eles trabalhavam na USP e eram muito hábeis. Eu digo eram porque um deles morreu, que foi o Haroldo de Campos, e ainda estão vivos o Pinhatari e o que eu inclusive convidei aqui uma vez, eu trouxe aqui para Florianópolis o Décio Pinhatari, e o outro é o irmão do Haroldo, que é o Augusto de Campos. Então essa turma, eles revolucionaram a paisagem da literatura brasileira, não pela quantidade de coisas, tá? Porque muita gente repudiou o concretismo e até hoje não suporta ver texto concretista, que acho que é antiliterário, que é muito estéril, que é muito formalista, etc. e que ignora as contingências da vida política, da vida social, enfim. Né? Então, foi um momento muito rico. E então, nós éramos instigados por essa inquietação, por essa divulgação de ideias de inovação literária, a fazer também, a testar algumas experiências, né? Principalmente com poema e mais raramente com a ficção. E eu comecei com um romance de ficção que eu lancei em Curitiba. Que romance que foi esse? Foi Buenos Dias, Mr. Ludwig. Esse Ludwig, na época da ditadura militar, isso foi em 76, foi no auge aí da repressão mesmo. Esse Ludwig foi um ministro da educação, era um militar, um general, e na época da disciplina de educação moral, olha o título, moral e cívica. Moral e cívica. Quem é que propunha essa disciplina moral? Eram os torturadores. Quer dizer, era uma elite de repressores que queriam criar uma mentalidade de conformismo na sociedade brasileira a partir de um currículo absolutamente conservador, reacionário, né? E com um título que em uma sociedade normal até poderia ser pomposo, né? Moral, né? Agora, quem eram os moralistas que propunham essa moral? E o teu livro era uma crítica. Sim, né? Direto, porque a história desse romance, Buenos Dias, Mr. Ludwig, é a história de uma família que vive num edifício inacabado, vive no 20º andar, uma coisa assim, um edifício que estava sendo construído e houve uma série de circunstâncias e a cidade ficou no escuro e essa família ficou escondida no último andar e ela via o país lá de cima, ela via a cidade e o país, porque a cidade era uma metáfora de país. E as coisas aconteciam lá embaixo, nas ruas e tal. Vocês perguntaram anteriormente sobre as influências, né? Então sempre tem alguma coisa anterior ao que se faz. E nesse caso do livro sobre a Nicarágua, tem a nossa viagem, a Marilé fez mestrado no México, e eu peguei carona, fui junto, marido, etc. E ela estava pagando as despesas, e nós vivemos no México quase 2 anos. E foi uma rara oportunidade, inclusive, de estudar a história latino-americana e de conhecer a literatura latino-americana. Quando foi isso? Foi em 1978 a 79. E havia naquela época, na universidade, na UNAM, que era uma universidade de 300 mil alunos, é impensável uma universidade desse tamanho de Florianópolis, uma universidade, uma única universidade. E naquela época o México, pela sua tradição de democracia e etc., e
de independência política com relação a blocos, né? Tipo, principalmente os blocos da Guerra Fria, liderado um lado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética. E o México sempre apoiou e prestou solidariedade a tudo quanto é perseguido político da América Latina. Fidel Castro começou a Revolução no México. Na universidade, na UNAM, o chefe do departamento era argentino. Vários professores, tinha um professor que ficou amigo nosso, que era do Haiti, um grande historiador haitiano, Pierre Gerard Charles. É um grande estudioso do Haiti. Então, esse livro sobre a Nicarágua começou no México, de certa forma, porque foi ali que a gente começou a ver a América Latina. Foi na época da Revolução Sandinista mesmo, né? Sim, foi a Revolução Sandinista estava acontecendo. Quer dizer, ela começou em 60, década de 60, mas ela se resolveu em julho de 79, justamente quando nós saímos do México. E chegando no Brasil, aí eu voltei para a América Central. Uma viagem toda errada, porque a gente tinha pouco dinheiro e eu pensava que ia economizar se eu fosse de ônibus. Imagina só, de Florianópolis até Belém. Foi uma viagem que durou, na época não tinha asfalto. Demorou, o quê? Demorou 7 dias, uma coisa assim. Aí eu cheguei, peguei um barco, fui até Manaus, pensando em ir ao Panamá, do Panamá pegava um ônibus e ia na Nicarágua. Demorou a viagem quase 20 dias, gastei o dinheiro todo na ida. Mas eu consegui fazer o trabalho. Mas inclusive foi em condições tão ruins que eu não tinha nem gravador, né? E não tinha também a máquina fotográfica. Foi uma coisa meio desorganizada, bastante desorganizada, né? E você foi para entrar em contato mesmo com os revolucionários, entrevistou? Como é que foi essa tua experiência por lá? Olha, nesse livro, que praticamente inaugura aí os 7, 8 livros de reportagens que nós fizemos, e a maior parte também depois, posteriormente com a Marlé, ele inaugurou um modelo de trabalho que nós passamos a adotar, talvez até inconscientemente, que era a abrangência das fontes, quer dizer, não carregar as tintas apenas com os sandinistas, por exemplo. Mas nós entrevistamos inclusive a igreja, que era um mediador meio... não era muito sandinista, mas ele, foi o padre Ovando, na época ele ficou muito conhecido na América Latina, porque ele passou a ser um intérprete, um mediador entre o Somoza, que era um assassino, né? Mas assassino, né? Não é só torturador, ele era assassino, Somoza, como Trujillo na República Dominicana. E então nós publicamos esse livro sobre a Nicarágua, que naquela época vários jornalistas estavam pesquisando e escrevendo sobre a América Latina, vários. Carlos, você também esteve com a Marileia na Ilha dos Açores, né? E daí resultou um livro. Como surgiu essa ideia de viajar até lá? Olha, Açores são 9 ilhas, né? 9 ilhas. A ideia, mais uma vez, parece uma perseguição, uma coisa nasceu da outra. E a anterior que nos levou e chamou a atenção que nos interessou para ir até os Açores, foi que nós fizemos um livro sobre Franklin Cascais, que é também uma série de entrevistas que eu acho que foi, de certa forma, um trabalho que ficou interessante, o trabalho, porque não se fez mais, porque ele morreu em seguida, né? E pudemos programar o livro com calma, não foi aquela bagunça da viagem à Nicarágua, onde nem máquina fotográfica a gente tinha. E aqui, então, foi feito um cálculo, foi feita uma programação, foi feito um planejamento. Então, Cascais não é só bruxa. Cascais é educação, é comportamento, é sociologia, é paisagem urbana, é paisagem rural, eram costumes, quer dizer, é um conjunto de coisas. É a sociedade
primitiva, se é que se pode dizer assim, da ilha de Santa Catarina. E agora, mais recentemente, você esteve na Bolívia e de lá também surgiu um livro contando sobre esse novo momento após a vitória de Evo Morales. Como você analisa a realidade boliviana hoje? Olha, Bolívia, no contexto cultural brasileiro, tem duas características muito importantes. Primeiro, Bolívia hoje é o país que está desenvolvendo a experiência política e cultural mais inteligente, mais importante da América Latina. Para mim não é Cuba, não é Venezuela, não é Brasil. O Brasil já perdeu, o Brasil eu acho que perdeu o interesse em fazer mudanças. Eu acho que o Brasil retrocedeu hoje com esses governos que se enrolaram com uma máfia de corruptos, e é impossível, seria impossível ter imaginado que ia chegar nesse ponto. Mas então, a primeira coisa é essa: Bolívia é uma experiência política única. Por quê? Um país onde tem praticamente 80% da população é de indígenas, aimaras e quechuas, e guarani, na parte do sudeste, parte do sudeste da Bolívia, na fronteira com o Brasil e Paraguai, e que sempre foi governado por brancos. O racismo é uma realidade que não se leva em conta e não se conhece no Brasil. O racismo na Bolívia foi um instrumento de colonialismo interno. Foi um instrumento de submissão da maioria da população. Um branco, para vocês terem uma ideia, houve no exército, por exemplo, boliviano, um oficial que sempre era branco, esse oficial, sempre era branco. Ele não falava diretamente com o soldado, porque o soldado era indígena. Ele usava um intermediário. Ele falava em espanhol, que é o idioma das elites bolivianas, falava para um sargento, por exemplo, e esse sargento é que repassava a ordem para o indígena. Ele não falava para não se sujar, para não se contaminar com a proximidade do povo boliviano. E de repente o que acontece? O povo consegue, depois de lutas muito sérias, muito sangrentas inclusive, o povo consegue eleger um índio. Isso é impensável. É como se no Brasil se elegesse um negro. Tá? Não evangélico da dona lá, como é que é? A acriana lá que nós entrevistamos, a Marina Silva, defensora do ilustre deputado Feliciano, aquele que pede a senha e o cartão bancário das vítimas, né, da igreja. Então, e a outra coisa, que a Bolívia, que é o ruim da Bolívia, é que nós somos muito preconceituosos. É comum aqui no Brasil o pessoal dizer, pô, por que o Brasil não invade a Bolívia, pô, com a questão do gás, com a questão do petróleo, com a questão... Por que não toma aquele negócio daquele país de uma vez, como se fosse assim um país de quinta categoria, e não é. Olha, Bolívia tem a civilização mais adiantada e mais antiga da América Latina. Tem os incas, caramba. A Bolívia é berço, como é o Peru, é o berço de uma civilização muito adiantada, que são os incas, que conheciam a astronomia. Olha, a agricultura inca, quechua e aimara da Bolívia é muito mais desenvolvida que a brasileira. Caruso, como é o nome do livro que você escreveu sobre a Bolívia? É Bolívia Jacasquiva. Jacasquiva é uma palavra em quechua que significa estar viva. Então, Bolívia está viva. Quer dizer, Bolívia não é republiqueta, Bolívia é um grande país e está desenvolvendo um processo cultural único na América Latina. É uma cidade que amanhece vazia, a população sumiu,
há milhares de automóveis soterrados, prédios soterrados, não tem água, porque não tem eletricidade, então as bombas não levam água para as caixas. Não tem ninguém, sobram meia dúzia de personagens que nunca se encontram e que tentam, refletem, têm reflexões, têm sobre a cidade, de antes do desastre e depois do desastre, da solidão do depois e da cidade habitada de antes. E eu aproveito também eu aproveito três autores, livros de três autores, que é Thomas More, que é a Utopia, que é uma experiência sonhada, comunitária de 1516, olha só, 1516. O segundo livro é Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, de 1509. E o terceiro é Viagens de Gulliver, de 1727, de Jonathan Swift. São três livros que, para mim, retratam o Brasil. Livros de 500 anos que retratam o Brasil de hoje. Isso é, essa parafernália de desperdício de recursos, desperdício de inteligência, desperdício de dinheiro através da roubalheira que se faz, né? Porque esse país está pronto já. Esse país deveria estar resolvido já, mas não com esse tipo de gente que está aí, não com esse tipo de cultura política, não faz sentido. E, Caruso, por que você dedica o livro a Julian Assange, o jornalista da Wikileaks que divulgou um grande volume de informações confidenciais do governo dos Estados Unidos, e a João Pedro Stedley, do MST? Bom, vou começar pelo Stedley. O Stedley é amigo nosso da época em que nós vivemos no México. O Stedley, na época, ele fazia mestrado de economia lá e nós moramos no mesmo predinho de kitnets que tinha, perto da universidade. E, inclusive, quando o Stedley veio para o Brasil, nós ocupamos o apartamento dele. E somos amigos até hoje. Ocuparam para resistir? O Stedley já estava aqui, né? E nós herdamos um apartamento lá, que era uma kitnetzinha pequena. Então. Bom, então essa é uma homenagem, é uma brincadeira que eu faço ao Stedley, porque eu dedico ao cantor de boleros, Stedley, né? João Pedro Stedley, da rua Ezequiel Ordonhes, que era onde a gente vivia. Aos sábados nós tínhamos um terraço desse predinho, então reunia o violinista, violão, cavaquinho, muita tequila e a gente passava 10, 15 horas cantando e tal. E o Stedley desafinava o tempo todo. E ele não bebia nada. Ele nunca não bebia nada, ao contrário do resto do povo que estava lá, que era um perigo, né? E ao Assange, porque nessa geleia geral da mídia brasileira, que muito hábil em trabalhar banalidades, superficialidades, né? Prontamente esqueceu a grandeza, o conjunto de informações fabulosas que o Assange, que o Julian Assange, esse australiano, revelou para a comunidade internacional das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. Quer dizer, os comunicados são centenas de milhares de comunicados de embaixadores, de autoridades norte-americanas, onde eles comentam e onde eles calculam a maneira de intervir, a maneira de influenciar, a maneira de saquear os demais países. Quer dizer, esse Assange colocando a vida dele em risco, e ele está hoje prisioneiro na Embaixada do Equador em Londres, isso há mais de quase 2 anos já. Ele está proibido, sob perigo de morte inclusive, ou de prisão perpétua. Simularam para o Assange uma situação ridícula, que são 2 suecas que, segundo denúncias, teriam sido estupradas por ele. Quer dizer, 2 mulheres ao mesmo tempo, que uma já diz que é um problema. Quer dizer, eu não quero brincar com isso, é uma coisa séria, mas se fala, inclusive, são 2 policiais que se infiltraram
nas relações dele para simular um delito que possibilitasse a prisão dele. Tá, isso foi uma jogada preparada, inclusive pela CIA, se fala inclusive nisso aí. Eu considero o Assange como o grande personagem da democracia do século XXI. Eu acho o trabalho desse... Inclusive é estranho, porque por que a mídia silenciou? Nós queremos saber, ler com atenção esses comunicados. Isso é uma aula de história contemporânea, é uma aula de política contemporânea. Como é que um país calcula a intervenção no outro país? Tá? Bom, Caruso, voltando aqui ao livro, Saara Brasiliar, eu queria ler um trecho dele que fala da questão da autoria, que me parece que é um tema central nesse livro. Que diz assim: outra pergunta seria, o que significa alguém escrever o autor, que é um dos personagens do livro, né? Sim. Mais do que impor o status de personagem a ele, é possível que muita coisa aqui seja plágio ou escrita por outras pessoas, o que não é a mesma coisa. O gênio criativo, inventando do vazio do seu cérebro único, é muito mais que um mito criado pela indústria editorial. É o engessamento da cultura por meio, outra vez, da criação de privilégios. Este livro nem deveria ser assinado. Bem, eu vou te contar uma coisa aí. Quem fez esse prefácio aí foi meu filho. Ah, foi o ciclista. Ele me chama de plagiador. Quer dizer, é um filho modelo, como vocês podem ver. E muito grato à educação que eu dei a ele. Porque ele disse, me chama de pedante, me chama de plagiador. Ele disse que o livro não precisava ser assinado. E lança dúvidas sobre a autenticidade do meu trabalho. Mas é um safado, né? É um safado. E esse ciclista, ele, na realidade, ele foi de bicicleta de Curitiba até o sul da Argentina. Então ele me inspirou um personagem que é uma coisa estranha, um personagem que resolve escrever o próprio prefácio do próprio livro. Isso é ótimo. Bom, de qualquer maneira, tem também uma discussão sobre a autoria, porque tem um narrador, que é um personagem, e tem o próprio autor, e os dois dialogam. Quer dizer, dialogam não. O autor, na verdade, intervém nas falas do narrador, né? Sim, sim. Tem sempre esse questionamento da autoria mesmo do livro e das múltiplas vozes, né? O que eu queria saber é se você acha que um questionamento da autoridade do autor e da autoridade é cabível também no jornalismo. Olha, e agora com essa tua pergunta é que eu estou começando a perceber um outro aspecto dessa posição do prefaciador, que é um personagem do romance, que é a questão da questionamento da autoridade, não apenas da autoridade do autor do romance, mas de qualquer autoridade. Qualquer um. Quer dizer, não seria apenas do diretor do jornal, então, não só do governador do estado, ou do prefeito de Florianópolis, ou do presidente da República. Seria o questionamento de todas as autoridades. Quer dizer, seria uma forma de permitir, de praticar um tipo de democracia completamente diferente. Porque é ridículo, olha, a democracia que existe no Brasil é uma bobagem. Dizer que é prática democrática votar uma vez em cada 4 anos e acontecer tudo que está acontecendo aí e não acontece nada. Quer dizer, acontece tudo, mas não acontece nada em que sentido? Não acontece nada com relação à punição. Não acontece nada com relação a... Pô, vamos controlar esse troço. Por que o hospital aqui não tem água? Pô, até um mês atrás, um paciente que sofreu a cirurgia aqui em Florianópolis, no melhor hospital de Florianópolis, tinha direito a apenas 3 garrafinhas de meia garrafa de água. De plástico, daquelas garrafinhas de água mineral. 3 garrafinhas! Olha, pessoal, a Assembleia Legislativa que tem 40 deputadozinhos, que ninguém sabe o que eles fazem. Ninguém sabe a troco de que eles existem. Eles gastam 850 milhões de reais por ano. Eu acabei de fazer um livro sobre Foz do Iguaçu, e o prefeito de Foz do Iguaçu construiu um hospital municipal com capacidade para 310 leitos, um hospital equipado,
com tomografia computadorizada, etc. Tudo que tem um hospital moderno. Ele construiu esse hospital por 13 milhões de reais. A Assembleia Legislativa gasta 850. Quer dizer, ela gasta 60 hospitais por ano. Uma Assembleia dá para resolver o problema da saúde do sul do Brasil. 60 hospitais? Caramba! Dá para resolver o problema. Em Foz do Iguaçu não tem ninguém no corredor. Ninguém. O prefeito recebia autoridades, porque Foz do Iguaçu é uma cidade que recebe, o pessoal vai a Brasília e vai lá ver as cataratas. Ele recebia o pessoal da ONU, recebia pessoal, presidentes da República, presidente da Itália, etc. Ele recebia, sabe aonde? Sabe aonde é que ele convidava o pessoal da Europa, da comunidade europeia, para almoçar? Eles iam almoçar no hospital. Do nível, do padrão de higiene, da questão do planejamento da alimentação. Os médicos, tem 100 médicos nesse hospital, tem 300 enfermeiros. Pô, é uma fábula. Esse país está destruído. Entende? O título é Esquerda Dormir. Os jornais andam dizendo que o Brasil já não tem mais nenhuma causa social. Que aqui os morros viraram planícies, os rios da Amazônia desaguam nos Andes e que Manaus, metafísica Vitória Régia amarela, já é a nova capital da Colômbia. O Brasil hoje, lê-se nos jornais, é uma mesa infinita entre o Uruguai e a Venezuela, entre as Guianas e a Argentina, sem falar do oceano de mel e leite e sopa Campbell's entre o Atlântico e as tormentosas ilhas socialistas do Caribe. Também não é novidade nas colunas sociais que no Brasil quase nem sociedade há mais, e que por isso nós, poetas angustiados, agora podemos beber tranquilos a nossa cerveja. Igualmente comentam, todo mundo fez as pazes na luta de classes, bom dia para a direita, a senhora está bem para a esquerda, e que neste país único, de tanto juízo, só nos resta a maldição extrema do céu ou do paraíso. Enfim.